Olá, meu nome é Vitória e eu vou começar apresentando o trabalho do Grupo C. Esse aqui é o trabalho parcial da disciplina de Conceitos de Marketing e tem como tema coleta de informações e previsão de demanda. Os integrantes do grupo são a Camila, o Fernando, a Laura, a Maria, a Natasha e eu, Vitória. Aqui, como dito no primeiro slide, o tema abordado foi coleta de informações e previsão de demanda. E o uso dessa ferramenta, da previsão de demanda, ela é muito importante para a gestão de negócio. Assim, você pode ter uma ideia da tendência dessa empresa, do jeito que ela está se comportando, as decisões que ela está tomando, estão levando ela ao seu objetivo, alcançar a sua visão, ou não. O primeiro conceito que nós vamos ver é o conceito do Sistema de Informações de Marketing, ou SIM. É de extrema importância que as empresas ofereçam aos seus gerentes de marketing uma estrutura sólida com essas informações de marketing. Ele é descrito como autor como um sistema composto por pessoas, equipamentos e procedimentos dedicados a coletar, classificar, analisar, avaliar e distribuir as informações coletadas, de maneira precisa e oportuna para aqueles que tomam as decisões de marketing. E ele é descrito como composto por dois componentes principais: os registros internos e a inteligência de marketing. Falando sobre os dois componentes principais do SIM, primeiro, os registros internos, eles são essenciais para identificar oportunidades e problemas importantes dentro da empresa. Por exemplo, um fator crítico que pode ser citado é o ciclo do pedido-pagamento, no qual é fundamental que as empresas tenham registros precisos dessa etapa. Além disso, o uso adequado dos sistemas de informações de vendas, como os relatórios atualizados e o rastreamento de preferências dos consumidores, pode fornecer ao gerente de marketing insights valiosos. Ademais, para o melhor tratamento dessas informações, para que elas possam ser utilizadas e interpretadas corretamente, sugere-se o uso de banco de dados pelas empresas. Assim, o gerente de marketing pode identificar onde a empresa deve agir. Já o sistema de inteligência de marketing engloba os procedimentos e as fontes utilizadas pelos gerentes para obter as informações diárias sobre o ambiente de marketing. É importante que a empresa esteja atenta aos acontecimentos relevantes. É importante também que ela utilize maneiras legais e éticas para obter essas informações. Existem algumas medidas que as empresas podem utilizar para aprimorar a sua inteligência de marketing, tanto em termos quantitativos e qualitativos. Alguns, Algumas ações que podem ser tomadas para melhorar o seu sistema de inteligência de marketing é, por exemplo, o treinamento e motivação da força de vendas para identificar e relatar os novos acontecimentos, além de incentivar os distribuidores e revendedores a compartilhar informações relevantes. Quando a gente fala aí de especialistas em marketing, é interessante a contratação desses para entender como coletar essas informações relacionadas ao marketing. É interessante também conversar e interagir com o público interno e externo, criar painel consultivos de clientes e aproveitar os feedbacks dos seus consumidores. E, por último, aproveitar dados já disponíveis e gratuitos para adquirir conhecimento. Seguindo no capítulo, nós temos também algumas informações sobre análise de macroambiente, que a análise de macroambiente tem como componente 6 grandes forças que serão trazidas posteriormente e se torna necessária na medida em que o sucesso das empresas está atrelado à demanda da população, que podem surgir a partir de modismos e megatendências. Os modismos, por exemplo, vêm de uma demanda de curta duração, sendo imprevisível e sem significado social, econômico e político. A megatendência, por outro lado, pode ser definida como uma grande mudança social, econômica, política e tecnológica que se forma lentamente. Aqui nós temos as 6 forças que compõem a análise de macroambiente. A primeira delas é a demográfica, que tem como fator a população e sua variação. São avaliados faixa etária, grau de instrução e composição e componentes familiares que podem influenciar o padrão de consumo. Quando nós olhamos para a força econômica, nós temos a distribuição de renda, a psicologia do consumidor como fatores relevantes.
é preciso estudar como é o comportamento do consumidor em momentos de crise, em momentos de fartura e como isso afeta o seu padrão de consumo. Já na força sociocultural, são avaliados influências como a visão de nós mesmos, das outras pessoas, da sociedade e da natureza, e como isso impacta o consumo. Ainda nesse aspecto entram crenças e valores. A força natural, ela leva em consideração a preocupação com o meio ambiente e como isso é alterado e vai ganhando força entre os consumidores, dando espaço ao ambientalismo corporativo e à revolução do marketing verde. Por último, temos as duas grandes forças, a tecnológica, que coloca em evidência as mudanças tecnológicas que afetam o consumidor, e o político-social, que é formado por órgãos governamentais e leis que podem facilitar ou dificultar as ações de marketing, influenciada por atividades de âmbito global, como a guerra na Ucrânia e a redução na disponibilidade de alguns insumos. Prever e mensurar a demanda de novas oportunidades permite tomar decisões estratégicas, planejar o estoque de produção e otimizar a cadeia de suprimentos, além de também desenvolver estratégias de marketing direcionadas e antecipar tendências de mercado, né, proporcionando assim à empresa uma vantagem competitiva e eficiência empresarial. Essas previsões, elas são feitas pelas empresas através do preparo de até 90 tipos de estimativas, conforme mostra a figura ao lado nesse slide. E cada estimativa atende um propósito específico e pode mensurar níveis de produto, espaciais e temporais. A composição do mercado, ela envolve 4 definições importantes, que são o mercado potencial, o mercado disponível, o mercado-alvo e o mercado atendido. O mercado potencial, ele se refere aos consumidores interessados na oferta, enquanto o mercado disponível, ele abrange os consumidores interessados com acesso e também renda para adquirir um determinado produto, serviço ou operação. Já o mercado-alvo, ele representa a parte do mercado disponível que a empresa busca, e o mercado atendido, ele é os consumidores que realmente adquirem aquele produto. Podemos citar como principais conceitos de mensuração de demanda, a demanda de empresa e a demanda de mercado. A demanda de mercado é a quantidade total que seria comprada por um grupo definido de clientes, em uma área, período, ambiente de marketing e programas de marketing específicos. Já a demanda de empresa é a participação estimada da empresa na demanda de mercado dependendo de seus produtos, preços, serviços e comunicações em relação à concorrência. A demanda de mercado é influenciada por condições específicas e pode ser representada como uma função de demanda. A curva de demanda de mercado, conforme mostra a figura ao lado, ela demonstra que maiores despesas de marketing inicialmente levam a um aumento crescente da demanda, que eventualmente atinge um limite superior chamado potencial de mercado. Então, como a gente pode ver, né, essa figura demonstra duas curvas de demanda, em que a primeira delas a gente pressupõe um ambiente de marketing específico. Então, você tem ali seu mínimo de mercado, a previsão de mercado e potencial de mercado e a despesa planejada. Já a figura abaixo, né, a figura B, ela demonstra uma demanda de mercado como função de despesa do setor de marketing e pressupõe 2 ambientes diferentes. Um ambiente, então, de potencial de mercado, né, em recessão e potencial de mercado em prosperidade. A sensibilidade da demanda de mercado, ela varia, né, entre mercados expansíveis, que são aqueles com maior influência de marketing, e mercados não expansíveis, que são aqueles com menor influência de marketing. Comparar o nível atual de demanda com o nível potencial resulta, então, no índice de penetração de mercado, que indica o potencial de crescimento ou a necessidade de aumentar as despesas de marketing. Já a demanda de empresa, ela é, então, a participação estimada da empresa na própria demanda de mercado, né? Dependendo dos produtos dessa empresa, dos preços desses produtos, dos serviços oferecidos e também da comunicação em relação à concorrência.
Uma vez estimada a demanda da empresa, o próximo passo seria escolher o nível de esforço de marketing, né? Também a depender daquelas variáveis citadas anteriormente com relação à demanda de mercado. A previsão de vendas, ela é o nível esperado de vendas com base no planejamento de marketing selecionado e em um ambiente de marketing hipotético. A cota de vendas também é um fator importante, né, nesse quesito, e é uma meta estabelecida ligeiramente acima daquelas vendas estimadas, de forma a estimular o esforço de vendas, enquanto o orçamento de vendas, ela é uma estimativa conservadora do volume de vendas utilizado para a tomada de decisões. Então, nesse sentido, o potencial de vendas da empresa, né, a gente poderia citar como o limite máximo que a demanda da empresa pode atingir, na medida em que seu esforço de marketing aumenta em relação aos concorrentes. Então, nesse sentido, para estimar a demanda atual de mercado, é necessário determinar o potencial total do mercado e também o potencial de mercado por área, né? Além de analisar as vendas de um determinado setor e as participações dessas vendas no próprio mercado. Então, o potencial total do mercado, ele se refere ao volume máximo de vendas que todas as empresas de um determinado setor, elas podem ou poderiam alcançar em um período específico de tempo. Uma forma comum, né, que a gente pode utilizar para estimar esse potencial total de mercado é multiplicar o número de compradores potenciais de um determinado serviço, produto, operação, né, pela quantidade média adquirida por cada comprador e também multiplicar isso pelo preço daquele produto, serviço ou operação. Já o potencial de mercado por área, ele pode ser estimado para permitir que as pessoas aloquem o seu orçamento de marketing de maneira eficiente entre diferentes cidades, estados e países. E aí, na verdade, que as empresas, né? Ele é estimado para permitir que as empresas aloquem esse orçamento de marketing a depender de uma região específica e do público-alvo nessas regiões. Existem dois principais métodos para isso. O método de desenvolvimento de mercado e o método de indexação multifatorial. O método de desenvolvimento de mercado, ele envolve a identificação de todos os compradores potenciais, né, em cada mercado e uma estimativa de suas compras. Já o método de indexação multifatorial, ele é usado em mercados de consumo, né, em que listar todos os clientes não é exatamente uma tarefa possível de ser feita, né? Não é viável de se fazer. Nesse método é feito um cálculo de proporção com base em fatores como o tamanho da população, né, em determinada região, a renda per capita e outros indicadores também que poderiam ser relevantes, né, para essa análise potencial. Além disso, né, é importante conhecer as vendas do setor e as participações de mercado. As associações setoriais, elas podem fornecer dados sobre vendas totais de determinado setor, né? Relatórios de instituto de pesquisa de marketing também podem ser adquiridos para obter informações mais detalhadas sobre as vendas por marca e comparar o desempenho da empresa em relação ao setor como um todo e também aos concorrentes específicos, né? Então, essa é uma análise também muito importante a ser considerada. Existem também diferentes métodos utilizados pelas empresas para fazer previsões de vendas. As empresas, elas geralmente começam com uma projeção macroeconômica, por exemplo, que leva em conta fatores como inflação, desemprego, taxa de juros, gasto de consumidor e outros indicadores também macroambientais, né? Então, isso também é um fator importante ser considerado como uma variável aqui. Quanto à base de informação, né, que pode ser utilizada pelas empresas para fazer esse tipo de análise e previsão, a gente pode citar 3 bases de informação, né, utilizada, que é basicamente o que as pessoas dizem, né, o que as pessoas fazem e o que as pessoas fizeram, né, pensando em um momento mais histórico.
A primeira base, a base, né, do que as pessoas dizem, ela envolve pesquisa de intenção de compra dos consumidores, então aquelas pesquisas que podem ser feitas, por exemplo, por e-mail, né? Então a empresa manda um e-mail para o cliente perguntando quanto é a intenção de compra. Hoje, um fato que a gente pode citar também, como exemplo, que as empresas têm feito muito para alcançar mais facilmente os consumidores, é enviar mensagem em aplicativos bem utilizados, como por exemplo o WhatsApp. Pesquisas que podem ser feitas também via Google, então a pessoa está num site ali, aparece uma pesquisa, né, de intenção de compra, e até anúncio propriamente dito, né? Então a gente tem, por exemplo, hoje muito fácil, com ferramentas como o Google, a pessoa clica em determinado produto e ali a própria plataforma ela consegue identificar qual que é o gosto daquela pessoa e o que aquela pessoa poderia ter eventualmente intenção de compra, né, de comprar. Isso está sendo muito utilizado também em outros aplicativos de mais utilização da população, como o Instagram, né? Então, as coisas são meio que interligadas e hoje as empresas conseguem prever com mais facilidade no que as pessoas teriam ali interesse em comprar. Essa segunda base, ela envolve a introdução do produto em um mercado de teste para medir a resposta dos compradores, né? Então, também uma empresa que quer lançar um produto, por exemplo, ela pode introduzir esse produto novo em um mercado de teste, que ela pode ter obtido por meio daquela análise demográfica, né? Análise de região, que aquele produto poderia ter uma maior aceitação, ou público-alvo, qual a idade das pessoas, fatores também como média de desemprego, inflação naquele ambiente, coisas desse tipo, e ela pode introduzir, né, o produto nesse mercado de teste e medir a resposta dos compradores para analisar se realmente ela lança aquele produto, né, amplamente ou não. E a terceira base, ela envolve a análise de registro de comportamento de compras passadas, né? Então, olhando o histórico, ou uso de análise de séries temporais ou demanda estatística. Então, também, por exemplo, para lançar um produto novo, uma empresa ela pode utilizar análise de registro de comportamento dos compradores, né, passada, para que ela verifique se realmente aquele produto poderia ter algum tipo de aceitação maior em determinada região, para determinado público-alvo, ou algo assim, né? Então, hoje a gente pode perceber que, olhando até o presente mais recente, que essas três bases de informação, elas são muito bem utilizadas e elas podem ser acessadas também pelas empresas de forma até mais fácil, dada a tecnologia que a gente tem atualmente, para aplicar todas essas previsões e mensurações de demanda de mercado e de demanda de empresa.